Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de conversar sobre as leituras do mês. Eu vou fazer aqui para vocês o resumão das leituras de novembro de 2024. Não teve tanta coisa em termos de volume, mas teve leitura muito significativa para mim e isso é sempre o mais importante. Eu li 4 livros e, na verdade, um deles eu só terminei nesse mês porque eu tava enrolando há muito tempo. Mas tem poesia, tem não ficção e tem contos. Não tem nenhum romance nesse mês de novembro, a menos que eu tenha esquecido. Mas acho que não esqueci. Acho que é isso mesmo, gente. Então, vou comentar com vocês esses livrinhos e espero que vocês gostem das indicações que eu vou fazer por aqui. Mas antes de mais nada, se vocês estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha nos conteúdos que eu trago para cá e se gostarem, se inscrevam, porque isso faz toda a diferença para quem está desse lado criando conteúdo. Deixem like neste vídeo para que ele chegue a outros leitores que também podem se interessar por esses temas e, claro, conversem comigo, seja pelo chat na estreia do vídeo, seja pelos comentários aqui embaixo. Essa é sempre a parte mais divertida. Também preciso lembrar vocês que tudo aquilo que eu menciono aqui, se tem alguma referência externa, se tem link para isso, o link está aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Vocês podem encontrar, por exemplo, os livros que eu estou citando e encontrar as suas sinopses, os seus valores, os seus formatos e ver o que mais interessa para vocês. Se vocês utilizarem esses links que eu deixo aqui embaixo para comprar qualquer coisa, mesmo que não seja livro, vocês me dão uma pequena comissão pela venda e isso faz toda a diferença. Eu agradeço muito a todo mundo que lembra de utilizar na hora de fazer as suas compras. Qualquer outra coisa também que eu esqueci de mencionar, eu vou colocar aqui embaixo na caixa de descrição. Então sempre vale dar aquela conferida nesses links todos que eu deixo aqui embaixo para que vocês possam ampliar as informações. Bora começar com leitura conjunta, então? Neste mês de novembro eu li O Coração que Chora e que Ri, da Maryse Condé, que é uma escritora de Guadalupe, uma pequena ilha do Caribe. É uma escritora que produz a sua obra em francês e ainda assim eu considero latina porque ela tem toda essa experiência latino-americana que a gente conhece de colonização, por exemplo. E ela entrou no Clube de Latinos. Eu tava querendo colocar há muito tempo qualquer coisa que fosse da Maryse Condé, porque eu tinha certeza que ia ser sucesso e foi. Essa é a mesma autora do Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que ficou bastante conhecido aqui no Brasil há alguns anos atrás. Ele foi um hype, né, das nossas leituras e eu ainda não li aquele, mas comecei por este que é um livro de contos verdadeiros da infância da Dona Maryse. Então, o que ela faz aqui é ficcionalizar, não no sentido inventivo, mas trazer para a literatura experiências que são pessoais. É uma autoficção, de certa forma, mas que se pretende como relato mesmo daquilo que ela vivenciou. E são contos muito bons porque a gente sente que está ouvindo a Maryse falar. E ela vai passar então por todo o processo da sua infância, ela vai trazer memórias desde o seu nascimento, daquilo que foi contado para ela, mas do seu crescimento também, da sua primeira infância, sendo filha caçula, sendo uma filha criada por pais mais velhos que tiveram ela quando já não estavam mais esperando filhos, e isso vai afetar bastante a performance dela na vida. E até chegar à adolescência, a questão de ter que ir para a faculdade e ter que sair da ilha de Guadalupe e ir para a metrópole, que nesse caso é Paris, era Paris, porque ainda nessa época da infância da Maryse, Guadalupe era colônia, mas depois, um pouco tempo depois, se independizou. Então a gente vai ver coisas que ela passou e vão trazer temas como, por exemplo, o colorismo, que é uma coisa presente na obra de muitos escritores e escritoras negros e negras. Ela vai trazer questões de raça, obviamente, vai trazer questões mais simples também, como questões infantis, né, de como a gente vai se percebendo no mundo a partir do olhar do outro, da experiência entre irmãos, né, da primeira vez que ela viu um parto. São primeiras experiências de mundo que ela relata aqui e que foram marcantes para ela. E é muito legal a maneira como ela faz isso. Ela tem uma escrita muito leve, ainda que os temas que ela traga aqui sejam bastante pesados muitas vezes. É o primeiro contato dela com tudo, inclusive com as coisas ruins do mundo, né? E os primeiros desafios da vida, os primeiros desafios da adolescência, a perda da mãe, enfim, tudo isso está aqui de uma maneira que a gente lê de forma rápida, a gente lê de forma leve, a gente não quer parar de ler,
mas que também deixa a gente pensando por muito tempo. Eu com certeza vou continuar lendo a obra da Marise. Marise já morreu, infelizmente, e faz pouco tempo, mas ela tem várias obras publicadas e eu quero continuar lendo porque essa mulher me conquistou muito pela sua escrita. Outra leitura que eu fiz, e essa estava na minha lista dos desejados para 2024 há muito tempo, eu queria muito ter começado antes, mas não deu, e chegou no momento certo, chegou quando eu mais precisava pensar nessas questões. Estou falando deste livro de não ficção, que se chama Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, da psicóloga Geni Nunes, que é uma mulher indígena brasileira e que traz várias coisas para a gente refletir sobre, bom, outras formas de amar e que vão muito além da relação de casal que a gente está acostumado a pensar. É um livro, então, de uma psicóloga que está muito atenta às formas coloniais conforme a gente foi educado, né? E ela vai apresentar aqui todo um contexto histórico da chegada, por exemplo, da monogamia no continente sul-americano e no continente americano em geral, com os colonizadores, né, que trouxeram essa forma de ver o mundo, que tem muito a ver com a forma monoteísta de se pensar o mundo. Então é uma questão bastante religiosa, imposta aqui especialmente pela Igreja Católica, porque na real aqui no continente não tinha essa maneira de se pensar as relações. Os povos indígenas, especialmente os Guarani, que estavam no nosso território brasileiro, eles não tinham essa maneira de se relacionar entre si, eles se relacionavam conforme sentiam vontade e de repente trocavam de casal, acabava um casal, começava outro, e eles não tinham esse compromisso obrigatório de ficar juntos para todo sempre, na saúde e na doença, até que a morte os separasse, sabe? Então ela fala sobre como essa construção dessa monocultura de afetos foi sendo colocada aqui pra gente e sendo imposta como algo que deveria ser o correto. E isso acaba moldando a forma como a gente se relaciona fora da própria ideia de casamento, né? Não só no casamento, mas também no casamento. Então, ela vai falar sobre relacionamentos aqui que tem como centro da vida o par, né? O seu cônjuge, a sua cônjuge, para usar termos mais contemporâneos e menos sérios, né? E como isso acaba afetando as nossas relações de amizade, as nossas relações familiares. Então não é como se ela estivesse fazendo uma apologia à não monogamia, dizendo que essa é a única solução para o mundo e para o melhoramento das nossas relações, mas ela vai apontar, sim, questões psicossociais que a monogamia acaba trazendo pra gente, a gente nem se dá conta. A gente acaba adoecendo na forma como a gente se relaciona com os outros, com as pessoas em geral, por conta da ideia de monogamia. Isso vai afetar plano de saúde, isso vai afetar questões financeiras, econômicas, sabe? Então é uma conversa para pensar diversos temas e eu fui completamente tocada por ela. Eu acho que a Geni tem uma escrita e uma fala muito acolhedoras e que toca bastante o coração da gente quando a gente tá aberto para isso, sabe? Eu recomendo muito. Eu acho que isso aqui deveria estar sendo debatido em escola, nas instituições públicas, no governo, porque realmente faz diferença a forma como a gente se relaciona se a gente quiser pensar uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais amorosa, mais justa. Isso aqui deveria estar sendo discutido. Se vocês quiserem resenha desse livro aqui, que não é de ficção, eu sei que não é o forte aqui do meu canal, mas se vocês quiserem que eu comente mais detalhes, eu vou ficar muito feliz, mas deixem aqui nos comentários, tá? Pra eu saber se vai ter gente visualizando, porque como não é algo que eu costumo trazer pra cá, talvez não tenha gente assistindo, mas se vocês quiserem, eu faço. Agora, passando um pouquinho para poesia, eu terminei um livro que eu tava arrastando, na verdade eu tava evitando há meses na minha mesinha lá da sala, que é onde eu deixo as leituras que estão em andamento, supostamente em andamento. Eu tava enrolando com esse livro aqui, que é uma seleta, uma antologia de poemas do Cesário Verde, que é um poeta português do século XIX. Essa antologia tem organização da Leila Perrone Moisés, que é uma professora da área de letras que há muito tempo acompanha o trabalho por conta dos seus textos teóricos a respeito da literatura, mas aqui ela faz este compilado com poesias, dizendo que são as melhores poesias dele, e tem então um prefácio, um pós-fácio, uma cronologia da vida do autor que eu realmente não conhecia.
Eu acho que esse aqui foi indicação de uma amiga minha, não tenho certeza, e presente de uma outra pessoa muito querida que era uma aluna minha também. Mas eu comecei a ler e no início eu estava até intrigada com algumas coisas e depois eu fui perdendo interesse, porque a poesia é daquele estilo século XIX, então é outro formato, é outra ideia, né? Questões que são interessantes de serem debatidas, né? Inclusive as questões que estavam em voga no século XIX, ele traz aqui, ele vai pensar bastante na questão dos trabalhadores, ele vai pensar, de certa forma, na estrutura social, mesmo ele sendo um cara privilegiado, tendo sido um cara privilegiado, de uma camada abastada da sociedade portuguesa. Ele vai trazer questões que na época eram incômodas e ele vai tentar experimentar formas diferentes de fazer poesia. O que acontece é que essas formas não me agradaram em nada. Então, foi um livro que eu tive bastante dificuldade porque realmente não estava sendo uma leitura nem agradável e nem instigante para mim. Eu não achei ele tão inventivo assim. E algumas poesias realmente não fizeram muito sentido. E poucas foram as que eu consegui ali atribuir algum significado mais especial. E isso é bastante subjetivo, né, gente? Então não se fiem por mim apenas. Se vocês têm vontade de ler esse tipo de poesia, leiam. É legal porque o livro vem com textos de apoio, então dá um panorama mais amplo sobre a vida do autor. Ele morreu muito jovem, ele teve pouco tempo de produção e ele estava ali tentando ser mais um poeta mais realista. E isso tudo está sendo explicado aqui no livro, vale a pena conhecer se vocês têm interesse em poesia do século XIX, mas para mim não foi uma leitura marcante, então não foi algo que eu esteja pensando em continuar lendo mais do autor, sabe? Mas tá aí, mais um poeta conhecido aqui para minha listinha. E para combater uma leitura que não foi muito agradável, especialmente da poesia, eu tenho que fazer o antídoto perfeito, que é ler poesia que eu sei que eu vou gostar. E eu li, então, um livro que eu comprei neste ano mesmo, fiquei feliz de ter lido, essa antologia poética do Mário Quintana. Essa é organizada por ele próprio, o velhinho querido, amado, o poetinha gaúcho, que eu comecei lendo ele, na verdade, no jornal que tem aqui no meu estado, né, que é a Zero Hora, saíam poemas do Quintana. Eu lembro de conhecer os poemas dele desde muito novinha, e eu até tinha uma antologia pequenininha publicada pela LPM Pocket, e eu acho que eu não tenho mais essa edição, e faltava um livro completo, um livro sério, digamos assim, publicado por uma editora grande, né, para ter aqui uma antologia mais preparada, né? Então, esse ano eu comprei este aqui. E como esse livro foi um dos últimos publicados pelo próprio Quintana em vida, a gente tem aqui um pouquinho de tudo da sua obra poética. Ele não só faz os poemas mais tradicionais, como cantigas, como inclusive sonetos, ele também traz poemas em prosa. Então, às vezes, a gente tem uma prosa aqui poética, e eu acho isso muito legal, dele tentando se mostrar na sua completude, um poeta já maduro, né? Tem poemas lindos aqui, que são poemas que eu conhecia lá desde a adolescência e sabia de memória, e outros que foram uma grande surpresa. Ele pensa muito sobre a vida, sobre a morte, sobre envelhecer. Ele pensa muito também sobre os primeiros amores e afetos, né? E também tem aqueles poemas mais lúdicos, em que ele tá numa noite insone, em que ele tá com algum medo, com alguma coisa inquietando a sua alma. Tem de tudo, né, gente? Com a poesia própria. Para isso, ele faz um pouco de todas essas situações aqui nesse jogo poético. E o que eu mais gosto do Quintana é que ele é lúdico, ele é um poeta que faz graça com a sua poesia, mesmo quando o assunto é sério. Então, me encantou profundamente, foi uma das melhores leituras de poesia desse ano. Eu quero continuar lendo o Poetinha dos Cataventos, né? Para quem não sabe quem é o Mário Quintana, talvez eu possa dizer que um dos seus poemas curtinhos e mais eficientes é aquele dos passarinhos, né? Todos esses que aí estão, ou todos esses que aí vão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ele era esse tipo de pessoa, sabe? Muito, muito querido. E em Porto Alegre, para quem estiver em Porto Alegre ou visitar Porto Alegre, existe a Casa de Cultura Mário Quintana, que fica na Rua dos Andradas. É impossível não encontrar essa casa, é uma casa rosa, era um hotel antigamente, e fizeram a Casa de Cultura Mário Quintana em homenagem a ele. Inclusive lá dá para visitar
o quarto onde ele morou, que era o quarto neste hotel, no Hotel Majestic. Tá tudo lá, os móveis que ele usava, as mesas, a gente pode olhar de longe. E também tem toda uma curadoria do Quintana, tem toda uma sala com exposição sobre a produção dele, é muito legal, tá? Então, visitem a Casa de Cultura Mário Quintana, que é um dos meus espaços preferidos de Porto Alegre. Cada vez que eu vou lá, eu tento passar pela Casa de Cultura. E leiam, né? Leiam Quintana, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. Teve outras coisas que eu fui lendo aos pouquinhos, que eu comecei, mas que eu não terminei e tô longe de terminar, então eu vou deixar para o próximo vídeo de leituras, porque assim a gente economiza um pouquinho do tempo de vocês que estão assistindo esse vídeo, e hoje eu consegui fazer um vídeo curto, isso é ótimo. Então bora lá, vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Comentem comigo quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de novembro, que eu vou adorar saber, sempre é bom pegar dica, né? E muito obrigada, apoiadores e apoiadoras do canal, por manterem meu trabalho por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.